Olá pessoal, meu nome é Luiz Zaga, sou chefe de cozinha. Estou aqui para a gente passar para vocês algumas questões sobre molhos. O intuito dessa videoaula é fazer com que você tenha a liberdade de criar, a partir dos molhos base, vários outros molhos conforme a tua necessidade, conforme aquele ingrediente regional, conforme a tua necessidade atual. Então, o intuito dessa aula não é limitar você de que tal molho só serve com tal proteína, é fazer com que você abra um pouco a tua mente em relação a isso. Nós vamos falar durante o curso algumas vezes das seguintes medidas: colher de sopa, colher de chá e colher de café. Eu aconselho você, após você desenvolver aí a tua receita, pesar, ter tudo isso em peso. A gente trouxe a medida de colher de sopa porque a gente nem sempre vai estar trabalhando ali com um profissional da área. Às vezes você é dona de casa, que tem uma particularidade, uma intimidade maior com a colher de sopa, então fique à vontade para padronizar a tua receita conforme a tua necessidade. Nós vamos trabalhar nessa sequência os molhos emulsificados, que são todos aqueles molhos em que eu vou misturar determinada substância ou ingrediente com alguma liga gordurosa, um azeite ou uma manteiga. Então esse processo de juntar esses dois ingredientes a gente chama de emulsificar. Então hoje e na sequência dos molhos nós vamos trabalhar os molhos emulsificados. Vamos dar início com o molho holandês. É um molho bem clássico da culinária francesa, mas que também vai te permitir, uma vez sendo bem executado, vai te permitir uma criatividade muito grande em cima, colocando aquilo que você tem em casa, um ingrediente regional, enfim. Nós vamos iniciar esse molho da seguinte forma. Nós vamos aquecer, nós vamos fazer uma redução de vinagre de vinho branco, folha de louro, os grãos de pimenta. Vocês vão perceber que no decorrer das receitas nós não vamos passar as medidas. Essa medida você vai ter na apostila, assim como toda e qualquer questão mais técnica de detalhes específicos, né? Que a gente vai mostrar a execução da receita como um todo para facilitar para você. E a água. Essa mistura nós vamos reduzir ao equivalente a uma colher e meia de sopa. O resultado dessa redução nós vamos emulsificar com a manteiga clarificada ou simplesmente derretida, como é o caso da receita, as gemas, a pimenta caiena e o suco de limão para finalizar. Como eu disse inicialmente, a maioria das receitas a gente vai trabalhar essa base com um ou outro detalhe que vai alterar e vai resultar num outro molho. Aqui a gente vai partir do clássico molho holandês e depois a gente vai variar conforme os ingredientes aí que a gente tiver em mãos. Então essa redução aqui ela é bem rápida, a gente vai chegar aí no equivalente a uma colher e meia desse volume aqui. Espero que até o final desses molhos, desse módulo, a gente vai trabalhar sempre bases de molhos mãe e suas variantes. Ao final, com certeza eu sei que você vai chegar, a gente vai chegar aí no resultado final de 1000 molhos, que é a nossa meta. Ó, aqui já reduziu bastante para o volume que a gente precisa. Ele dá uma leve espessada. Eu vou coar para tirar aí os grãos de pimenta e a folha de louro, que porventura possa ficar. Vou colocar aqui do ladinho. Como eu disse, numa colher e meia. Após esse movimento, a gente vai levar uma panela em banho-maria, num volume de água que eu não encoste o meu refratário na água quente, para que eu não tenha um cozimento rápido da gema. Então a gente vai ter esse cuidado para que não encoste no fundo. E aqui ao lado a gente vai misturar as gemas.
Vou dar uma leve mexida, só para incorporar ela como um todo. E aqui eu tenho a mistura de gemas. Essa mistura, como ela essa redução, ela dá um volume pouco, eu vou deixar esfriar só um pouquinho, não precisa muito, temperatura ambiente, como é pouco líquido para um vidro grande, ela vai esfriar rápido. E essa mistura eu vou juntar com as minhas gemas. É essa fusão que a gente chama de emulsão, a partir do momento que eu vou agregar ali a manteiga clarificada ou manteiga derretida. O que diferencia manteiga clarificada e manteiga derretida é simplesmente o fato que eu aqueço a manteiga até ela soltar as partículas de proteína. Essas partículas eu retiro para que eu tenha somente a gordura, né? E essa gordura é que me permite aquecer essa gordura numa temperatura mais elevada sem queimar. Esse é o resultado da minha manteiga clarificada. Então aqui, a partir do momento que as minhas gemas começam a aquecer, elas vão mudando de cor. E aí eu vou ter aí uma espécie de gemada levemente espessada. E é nesse momento que a gente começa a trabalhar com a manteiga clarificada. É um molho que vocês percebem que é um molho bem simples, e o que o torna um pouquinho mais complexo é a execução. A partir do momento que você respeita esses detalhes de temperatura, da água do banho-maria, de derreter a manteiga e as medidas, você vai com certeza executá-lo de uma forma bem prática. Então aqui a nossa gema já começa a engrossar um pouquinho devido ao calor. Só lembrando que no final de cada molho a gente vai estar te dando as dicas de quais elementos incorporar para que no final você tenha um outro resultado. Então lembrando que a partir do base a gente vai variar para os demais molhos. Olha como a gema já vai mudando de cor. Esse processo aqui eu não posso parar de mexer, porque se eu paro de mexer eu corro o risco de cozinhar e coagular a minha gema. Então, certifica de que o calor do banho-maria não está muito alto, para que eu não cozinhe essas gemas. E feito isso, ela já começa a engrossar. Vou mostrar para essa câmera aqui para vocês verem que a textura já começa a mudar, começa a ficar um pouco mais cremoso. De vez em quando eu dou uma raspada nas laterais, onde a temperatura vai estar diferente da temperatura central do meu refratário. Nesse ponto, ele já está bem grossinho, reduzo ao máximo o meu banho-maria e aos poucos eu vou incorporando e aí sim emulsificando a minha manteiga derretida. Vou colocar um pouquinho, vou misturar bem, coloco mais um pouquinho, incorporo bem. Pouquinho. Eu não posso simplesmente virar toda a manteiga aqui que eu corro o risco desse molho talhar, que a gente chama. Vai separar essas partículas, aí não vai ficar interessante. Ó, coloco um pouco mais, incorporo bem, um pouquinho mais, até chegar ao final.
esse molho, à medida em que ele esfria, ele vai engrossando, né? Então, se você vai fazer, faça um pouquinho antes, um pouquinho de antecedência, para servir ele assim. E aí você pode aquecê-lo em banho-maria também, caso ele fique muito espesso. Esse movimento de fouet, que é esse utensílio aqui, outros chamam de batedor de clara, é que dá esse movimento de emulsão. Então são utensílios que são essenciais para que você tenha um molho bem incorporado, bem liso, bem aveludado, né, como a gente costuma chamar. Então aqui, vou trazer para cá, eu tenho o nosso molho holandês. O que falta aqui para finalizar? Eu vou colocar o suco de limão, que são os ingredientes. E a pimenta caiena. Um toquezinho de caiena. Uma pitada só de pimenta caiena. Como a ideia é, a partir desse molho, a gente variar para outros molhos, então eu não vou salgar. O sal é a gosto, como toda receita, você vai dar uma olhadinha ali na tua apostila e vai perceber que o sal a gente deixa sempre para o final. Como desse molho eu vou variar, eu não vou salgar, porque, por exemplo, se eu fosse colocar aqui um peixe salgado, uma malite, por exemplo, então se eu já colocasse sal aqui, no final do processo o meu molho ia estar salgado. Então eu deixo sempre para salgar no final, porque aí eu tenho certeza de que eu não vou correr o risco de salgar o meu molho. Então, está pronto nosso molho holandês, clássico da culinária francesa, mas que aqui a gente vai dar o nosso toque, vai dar o nosso jeito, e você aí também vai dar o seu jeito e o seu toque, ok?